Bom dia, então. Deus possa nos abençoar nessa manhã, nesse estudo que nós vamos iniciar. Todo mundo tem revista aí? Alguém está sem revista? Não? Se tiver, é só me falar que eu tenho revista no carro ali ainda. Então, nós vamos começar esse estudo nessa revista que se chama Práticas Bíblicas, e nós vamos trabalhar essa revista até a gente encerrar ela, tá? O plano é a gente encerrar com um semestre, ou seja, em 6 meses, né? Mas pode ser que a gente demore um pouquinho mais, né? A próxima revista, ela já saiu, na verdade, essa semana. Se não me engano, não, sai amanhã, dia 8 de fevereiro amanhã, né? Então, amanhã ela sai e a gente vai usar ela depois. Assim que a gente terminar essa aqui, a gente vai usar a que está saindo amanhã, tá? Hoje nós vamos tratar sobre a lição número 1, que é a proto-igreja veterotestamentária. Um nome um pouquinho estranho, né, para a maioria. Então nós vamos primeiro pensar, o que é proto-igreja? Alguém sabe me dizer? Alguém pesquisou aí para saber o que é proto-igreja? Então fala, pesquisou. Responde, pode falar, gente. Nós vamos dialogar aqui. Eu não quero falar sozinho, não. Tem um pessoal em casa aí também. Quem puder, não sei se consegue aí, entrar no nosso canal do Facebook. Se aparecer alguma pergunta lá e quem tiver aí conectado lá, pode trazer as perguntas para nós aqui. Eu não vou ligar o meu aqui, senão eu fico com a atenção voltada para duas coisas e aí não vai funcionar. Então vamos lá. Proto-igreja. O que é proto-igreja? A etimologia da palavra é a origem da palavra. Proto, do grego protos, que significa primeiro ou anterior. Tá? Então o que significa proto? É aquilo que vem antes. É como protótipo, né? Quando você fala assim, alguém está construindo um protótipo de alguma coisa. O que é um protótipo? É um projeto. É algo que é feito antes daquilo que realmente vai ser feito, né? É um pré-projeto, digamos assim, daquilo que vai ser efetivado depois. E veterotestamentário? Mais fácil, né? É aquilo que é relativo ao Antigo Testamento, né? Do latim vetus e eris, ou velho mais testamento, que é aquilo que é relativo ao Antigo Testamento. Então, o que é a proto-igreja veterotestamentária? É a igreja que existe antes da igreja. É a igreja relativa ao Velho Testamento. Ou seja, é a igreja que existia no Velho Testamento. Aí você vai perguntar, existia uma igreja então no Velho Testamento? A igreja não começa com Jesus lá no Novo Testamento e os discípulos, não? Sim, mas existe o que a gente chama de proto-igreja. Ou seja, a igreja antes da igreja. E que igreja antes da igreja é essa? É a igreja que a gente chama de povo de Israel, né? Aqui está só a explicação, vou pular a explicação. Mas ali, ó, a Bíblia nos mostra que Deus, desde sempre, teve como propósito fundamental estabelecer uma relação pessoal com o seu povo, um povo separado por ele e para ele. Vamos lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 3. Quantos irmãos acham aí? Deixa eu só explicar uma coisa em relação à revista aqui. A revista é para que os irmãos estudem em casa, tá? Então os irmãos vão ter a revista em mãos durante a semana, os irmãos vão estudar a lição em casa e aqui a gente vai trabalhar os pontos principais, tá? As lições costumam ser um pouco grandes, então não dá para a gente ficar lendo toda a revista aqui, porque a gente perde tempo lendo, tá? Então eu vou
tirar da revista, igual eu fiz essa semana, tiro os pontos principais e jogo aqui no slide para a gente conversar e para a gente discutir. Se tiver alguma pergunta aí que você estudou durante a semana, você leu, aí você sublinhou aí, marcou alguma coisa que surgiu uma dúvida, alguma coisa assim, você levanta a mão e pergunta que a gente responde, tá? Não é para eu ficar falando aqui sozinho, não. Eu quero que vocês levantem a mão, perguntem, participem, dêem opinião. Nós vamos trabalhar dessa maneira, tá ok? Então vamos lá, Gênesis 12, de 1 a 3. Quem quer ler para nós aí? Amém. Irmãos, o que nesse texto indica para nós que há um plano de Deus, há um projeto de Deus para que o povo de Israel, né, que é essa proto-igreja da qual nós estamos falando, seja de fato um protótipo, um propósito de Deus para alcançar ou para fazer um povo que seja o seu povo em toda a terra. Aonde nesse texto aí, nesses 3 versículos, os irmãos acham que está essa evidência de que é um projeto, um plano de Deus para abençoar toda a terra e não somente o povo de Israel? Pode falar. Sim, Deus está chamando Abraão, falando para ele ir para uma terra nova, né, que ele ia mostrar para Abraão. Mas aonde que está aí Deus mostrando que esse propósito que começa com Abraão não vai terminar só nele, pelo contrário, vai começar nele, mas vai atingir toda a terra. Pode falar. Partir uma grande nação? Será? Aí, é isso aí. Olha o finalzinho do versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não é só para o povo de Abraão, né? A irmã Elzira está mostrando ali onde que está lá. É importante observar que essa proto-igreja não tinha intenção de restringir-se apenas ao povo de Israel, que seria a nação a qual Abraão daria origem. Mas Gênesis 12, versículo 3, mostra que esse era um propósito a ser estendido a todas as famílias da terra. Ou seja, esse projeto começa com Abraão, começa com o povo de Israel, mas ele tem a intenção de alcançar todas as famílias da terra. Por isso Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não era um projeto só para Abraão. Não era um projeto só para o povo de Israel. Amém? Relação de continuidade. O que é essa relação de continuidade? O que na igreja que nós conhecemos hoje como igreja neotestamentária, ou igreja de Jesus no Novo Testamento, né, e daí para adiante, tem a ver ou tem relação de continuidade com aquilo que começou nesse projeto com Abraão, né? O que faz com que Israel seja considerado proto-igreja? Ou seja, o que mostra para nós que o povo de Israel era de fato uma proto-igreja?
Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Como primeira indicação aí disso para nós. Amém? Outra pessoa lê para nós aí, por favor. Vamos? Continua. 8 ao 10. Muito bem. Os irmãos perceberam que no texto de Pedro aí, Pedro vai fazer referência a alguns termos que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Por exemplo, versículo 4. Chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então ele fala de sacerdócio, ele fala de sacrifício, ele fala de pedra angular ou pedra fundamental. Esses são termos que a gente vai encontrar no Antigo Testamento que estão relacionados ao povo de Israel. Quem fazia sacrifícios para Deus? E Deus mesmo instituiu esses sacrifícios, né, a esse povo, o povo de Israel. Quem que tinha sacerdotes que tinham a função de intermediar a relação do povo com Deus? O povo de Israel, né? Então, Pedro está mostrando aqui que toda aquela base, toda aquela fundamentação de relação com Deus que havia do povo de Israel lá no Antigo Testamento, ela vai ser cumprida em quem? Em Jesus Cristo. Por isso que ele fala aqui, no finalzinho do versículo 5. Por intermédio de Jesus Cristo. Então, os sacrifícios, o sacerdócio, a questão dos profetas, essa pedra de esquina ou pedra fundamental, tudo isso aponta para quem? Para a pessoa de Jesus. Então, tudo aquilo que foi idealizado no Antigo Testamento
e que simbolizava a relação de Deus com o povo, e tudo isso aponta para Jesus e se cumpre em Jesus. Amém? Pode ler aí. Isso. Uhum. Exatamente. É isso mesmo que o versículo está dizendo, né? Que Jesus, chegando para ele, quem? Jesus, né? Que é a pedra que vive, né? A pedra que foi rejeitada, sim, pelos homens. Que homens? Os próprios judeus. Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Pedro descreve a igreja como casa espiritual de Deus. Ele aponta para alguns textos do Antigo Testamento. Vamos ver aí? Salmo 118, versículo 22. Veja como tem relação o texto do Antigo Testamento com aquilo que Pedro está dizendo. Salmo 118, versículo 22. Pode? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isso mesmo. É o que Pedro está dizendo. Quando Pedro fala lá, ó, a pedra angular, a pedra rejeitada, os judeus, eles sabem do que Pedro está falando, porque está lá no texto bíblico anterior. Veja, o Salmo aí, 118, está falando dessa pedra angular. Então, o que Pedro está falando, ele está relacionando com o Antigo Testamento. Amém? Tem também Isaías 8,14. Pode? Viram aí a relação de novo? Ó, ele vos será santuário. Ele quem? Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ou seja, a promessa de Deus que se cumpre em Jesus, ela acaba sendo para os judeus, né, para aqueles que rejeitaram Jesus enquanto Cristo, ela se tornou pedra de tropeço para eles. A pedra que deveria ser a pedra de sustentação, né, ou seja, Jesus deveria ser a sustentação da fé deles, eles deveriam enxergar em Jesus tudo aquilo que tinha sido profetizado pelos profetas, enxergar tudo isso se cumprindo em Jesus. Pelo contrário, eles rejeitaram Jesus e acabou que a pedra que seria, ou que deveria ser, sustentação para eles, se tornou pedra de tropeço. Deu para entender? Desse modo, pertence à igreja aqueles que se identificam. Eu pulei um pedaço ali, né? Mostrando que a igreja que não anula a herança judaica, mas sim a cumpre. Ele mostra também que o fundamento da igreja é Cristo. Desse modo, pertence à igreja aqueles que se identificam como povo exclusivo de Deus, que compreendem esse privilégio e essa responsabilidade de manifestar no mundo as grandezas de Deus. Então,
quem é considerado igreja de Deus? Quem é considerado povo de Deus? Como, de acordo com o que Pedro diz. É o povo de Israel que recebeu a promessa? É o povo de Jerusalém, né, que é herdeiro de Abraão? Não só eles. Eles também, mas não só eles. Mas todo aquele que se identifica enquanto povo de Deus. Todo aquele que recebe e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Que reconhece Jesus como o cumprimento de todas as profecias que já haviam sido ditas no Antigo Testamento. E aí isso vai englobar judeus, gregos e todos os confins da terra, como a gente vai ver o próprio apóstolo Paulo pregar e dizer sobre isso. Então não é mais um privilégio do povo de Israel. Por isso Israel é uma proto-igreja. Ele não é a igreja em si, mas ele é um protótipo da igreja. Israel é um início ou uma pré-igreja, digamos assim, porque é no povo de Israel que se iniciam as promessas que vão se cumprir em Jesus, e a partir de Jesus a igreja começa de fato a existir enquanto igreja de Jesus, igreja de Deus e povo de Deus. Amém? Elementos característicos, ou seja, o que são esses elementos característicos? Que características a gente vê em Israel e a gente vê na igreja? Fé no mesmo Deus, convicção e conhecimento da pessoa de Deus. Hebreus 11, vamos lá em Hebreus 11? A partir do versículo 1. Quem quiser ler, fica à vontade. Pode continuar. Tá bom. O que a gente vê aí? Se a gente continuar lendo o capítulo 11 de Hebreus, a gente vai ver o testemunho de diversos personagens do Antigo Testamento que se relacionaram com Deus dentro do âmbito do povo de Israel, dentro do âmbito daquilo que era a igreja, digamos assim, em Israel. E o que eles têm em comum com a igreja que agora é fundamentada em Jesus? A fé no mesmo Deus e único Deus. E essa fé direcionada para quê? Para o entendimento de que esse Deus se propôs a se relacionar conosco, e a nossa relação com esse Deus parte do fundamento do quê? Da fé. Por que é importante observar esse fundamento da fé? Porque os relatos aí, vamos lá no versículo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 9, todos eles começam com a mesma palavrinha, que é pela fé. Então ele está mostrando que mesmo no Antigo Testamento,
esses personagens, eles se relacionam com Deus e eles alcançam algum êxito nessa relação, digamos assim, porque eles tinham fé. E aí eu pergunto para os irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. O que é fé? Sim, tá certo, mas vamos aprofundar mais. O texto aí, o versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento, ou a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição que a gente tem, mas vamos mergulhar um pouquinho mais nisso aí. O que é fé? Aí eu pergunto para os irmãos, a fé está relacionada, a fé está mais relacionada a conhecimento ou a esperança? Quem acha que é conhecimento, levanta a mão. Mas ninguém levantou a mão. Deixa eu contar aí. Quem acha que é conhecimento? 3. Quem acha que é esperança? E quem acha que não é nada, que não levantou a mão para nenhum dos dois? Bom exemplo. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, a gente tem a tendência, sim, de acreditar que fé está mais relacionada à esperança do que a conhecimento, mas não. Esperança, ela provém da fé. Mas a fé nasce a partir do conhecimento. Fala, mas se eu não conheço, como é que eu vou ter esperança naquilo que eu não conheço? Como é que eu vou ter esperança em algo que eu não conheço? Como é que eu vou esperar por algo que eu não sei o que é? Então a fé ela está muito mais relacionada ao conhecimento. Que tipo de conhecimento? O conhecimento da experiência ou do entendimento. Então quando nós falamos de fé, quando nós falamos assim, eu tenho fé em Deus, nós não estamos tratando apenas de uma ideia hipotética de um Deus que pode existir e que talvez cumpra a sua vontade. Nós não estamos trabalhando com a ideia de um Deus que talvez exista e que a gente está depositando nesse Deus que talvez exista a nossa esperança. Não, nós estamos trabalhando com um Deus que nós conhecemos. Nós sabemos quem é esse Deus. E por que nós sabemos quem é esse Deus? É porque nós chegamos a um nível de conhecimento ou um nível espiritual tão elevado que nós encontramos Deus? É isso? Sim ou não? Não. Por que nós conhecemos esse Deus? Como nós conhecemos esse Deus? Porque esse Deus se revela a nós. Amém? Aqui, ó. Essa é a fonte do conhecimento de Deus. A Bíblia é a fonte do conhecimento de Deus. Deus se revelou a nós, Deus se revelou à humanidade, mostrou para a humanidade quem Ele é e quais são os seus propósitos. Então, a partir desse conhecimento que nós obtemos de Deus, de quem Ele é, e aí você vai lá no Salmo 139, por exemplo, e você vai ler lá as características da pessoa de Deus. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então tem vários textos na Bíblia que vão mostrar para nós características da personalidade de Deus, digamos assim. De quem Deus é. Então, de posse desse conhecimento de quem Deus é, nós começamos a desenvolver a nossa esperança. Nós começamos a desenvolver a nossa confiança nesse Deus que nós conhecemos previamente. Porque é impossível você dizer que você tem fé de verdade num Deus que você não conhece. Quem diz que crê em Deus, mas não conhece Deus, está equivocado. Se eu disser para você assim, ó, eu confio plenamente no irmão divino,
e você me perguntar quem é o irmão divino, eu falar, não sei quem é não, mas eu confio nele. Existe essa possibilidade? Não. Porque eu só confio em quem eu conheço. Eu só deposito confiança e esperança em quem eu conheço. Se eu não conheço, fica difícil. É por isso, irmãos, que muita gente, vamos dizer assim, muita gente tem dificuldade na sua relação com Deus, tem dificuldade de acreditar nas promessas de Deus, tem dificuldade, por exemplo, de ser fiel em algumas coisas, como o dízimo, por exemplo, tem dificuldade de se lançar, em fazer alguma coisa para Deus, sente aquela vontade de fazer alguma coisa, de trabalhar, por exemplo, mas tem aquele, não consigo me lançar nas mãos de Deus e deixar Deus conduzir minha vida. Por quê? Porque está faltando conhecimento. Porque quando a gente conhece, a gente confia, a gente acredita. Amém? Fecha um parênteses. Esperança nas promessas. Tá vendo? Primeiro vem o conhecimento, o entendimento, a fé. Aí depois vem a esperança nas promessas. Por que o povo de Israel tinha esperança nas promessas de Deus? Por que eles creram durante tanto tempo que as promessas de Deus iriam se cumprir? Algumas delas eles viram se cumprir, mas eles continuaram crendo naquilo que Deus prometia. A relação de Deus com o povo se dá a partir de pactos, alianças que devem ser cumpridas, onde a iniciativa é sempre de Deus. Deus é quem estabelece as regras, pois Ele é o Senhor e dono de tudo. Deus estabelece as promessas e as cumpre segundo os seus próprios propósitos. Aí tem uns textos aí, quero que vocês anotem que nós não vamos ler todos, porque senão a gente perde tempo. Gênesis 2, 16, 17, Gênesis 12, 3, que nós já lemos, Gênesis 17, 9, Deuteronômio 7, 6. Então, todos esses textos aí, eles vão mostrar para nós que Deus estabelece pactos, como Ele estabeleceu com Abraão, que está no Gênesis 12, quando Ele fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está fazendo um pacto, uma aliança, um acordo com Abraão, não é isso? Olha, você sai, você faz o que eu estou dizendo, você vai para onde eu estou mandando, e aí eu te abençoarei, cuidarei de você, do seu povo, da sua família, farei de você uma grande nação. Ou seja, Deus está estabelecendo um pacto, uma aliança. Qual foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro pacto que Deus fez com o ser humano? Sabem dizer? Isso, lá no Jardim do Éden. Quando Deus chega para Adão e Eva, e ele fala assim, tem uma árvore no meio do jardim. Antes ele fala, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a e etc. Ou seja, está dando para eles liberdade para cuidar da terra. Mas aí ele vem e fala assim, olha, tem uma árvore no meio do jardim. Não comam dela. Porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Deus está estabelecendo o quê? Uma regra. Um pacto, um acordo. Vocês vão ficar aqui, vocês vão cuidar de tudo, vocês vão ser abençoados, eu vou dar a vocês tudo que vocês precisam. Mas existe uma regra. Então Deus faz isso o tempo todo. A nossa relação com Deus, ela está baseada em regras. E talvez seja por isso que muita gente não quer se relacionar com Deus, porque não gosta de regra. Tem gente que não gosta de regra. Tem gente que não gosta de seguir regra. Eu gosto de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Não vai funcionar, porque com Deus tem regra. Então Deus estabelece esses pactos, essas alianças, e junto com esses pactos e essas alianças, vêm as promessas de Deus. A promessa para Adão e Eva é que eles ficariam ali no jardim e seriam bem cuidados, seriam abençoados e teriam um encontro, uma relação pessoal com o próprio Deus. O pacto com Abraão vai dizer para Abraão que
ele seria pai de uma grande nação e que essa nação seria bênção para todas as famílias da terra. Percebe como Deus vai fazendo pactos, vai fazendo acordos e vai estabelecendo também promessas baseadas nesses pactos? Quando o povo de Israel sai do Egito, por exemplo, Deus estabelece o quê? Os mandamentos, não foi? Lá no Monte Horebe com Moisés, estabeleceu os 10 mandamentos. Falou, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, mas tem aqui, 10 regrinhas para você seguir. Além disso, as outras regras de convívio, né, lá de Levítico e etc. Então Deus estabelece promessas, ele faz promessas, mas junto com essas promessas ele estabelece regras. E para que a gente desfrute, digamos assim, das promessas, a gente tem que observar as regras. Infelizmente, muita gente quer receber as promessas, as bênçãos, mas não quer observar as regras, né? Aí fica complicado. Amém? Selo. O que são selos? São símbolos que representam o compromisso de Deus. Na proto-igreja, ou no Velho Testamento, nós vemos a circuncisão, a Páscoa, os sacrifícios, por exemplo. Na igreja instituída, esses símbolos são substituídos pelo batismo, a ceia e o culto. Ou seja, na proto-igreja, na igreja de Israel, no povo de Israel, a gente tem alguns selos, alguns símbolos que selam esses pactos e esses compromissos que Deus faz com o povo. Por exemplo, como eu coloquei ali, no Velho Testamento a gente tem a circuncisão. O que era a circuncisão? Era uma marca de que aquela pessoa, aquele homem, principalmente, né, que a circuncisão era feita nos homens, ele pertencia ao povo de Israel. A circuncisão simbolizava que ele estava selado, que ele era um legítimo participante daquele povo, um legítimo membro daquele povo, daquela família. No Novo Testamento, a circuncisão física é substituída pela circuncisão que Paulo chama de circuncisão do coração. Ou seja, esse selo já não está mais físico, ele agora é espiritual. E que selo é esse? É o selo do Espírito Santo. A gente tem a Páscoa, né? Como também mais um símbolo do Antigo Testamento e dessa proto-igreja de Israel, que ela representava o quê? O que simbolizava a Páscoa? Simbolizava a libertação do povo de Israel quando o povo saiu do Egito. Não foi a última? Qual que foi a última praga? A morte dos primogênitos. E nessa morte dos primogênitos aconteceu o quê? Aconteceu a primeira Páscoa. Os pães asmos, o cordeiro morto, né, lá que deveria ser comido pela família, tinha que ser perfeito, tinha que ser sem mancha e etc. Essa Páscoa apontava para quem? Para Jesus. Não é Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João? Sim ou não? Sim. Então a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa da proto-igreja, se transforma na ceia da igreja. Então a igreja de Jesus agora não celebra mais a Páscoa. Ela celebra o quê? A ceia do Senhor. É por isso que eu digo sempre aqui que a gente vai celebrar a ceia. Os cristãos não deveriam mais celebrar a Páscoa. Quem celebra a Páscoa ainda são os judeus, porque eles não creem que Jesus é o Cristo. Eles não creram, não receberam Jesus como Cristo. Então eles continuam celebrando a Páscoa. Eles continuam celebrando a libertação do povo de Israel de lá do Egito. Eles não participaram ainda da ceia de Jesus. Eles ainda não tiveram, não têm ainda a comunhão. Deixa eu passar o caminhão. A comunhão com Jesus e se tornaram então participantes do corpo de Cristo. Então eles continuam celebrando a Páscoa. Cristãos não. Agora nós somos parte do corpo de Cristo. Nós participamos do corpo de Cristo.
Nós celebramos agora a ceia do Senhor. Aí você pergunta, pastor, então a gente não deveria mais celebrar a Páscoa? Não deveria. Mas a gente faz por quê? Hábito. Por questão cultural. Mas, espiritualmente falando, biblicamente falando, não deveríamos mais celebrar a Páscoa. E sim, apenas a ceia do Senhor. Amém? Então, esses símbolos e esses selos, eles estão presentes lá na proto-igreja ou na igreja de Israel, né? Ou no povo de Israel. E eles vão sendo cumpridos agora pela igreja de fato, a igreja de Jesus. E eles vão, esses novos selos, digamos assim, a ceia do Senhor, o selo do Espírito Santo, o próprio culto que substitui aquele culto judaico, que substitui o sacrifício feito no altar, eles vão substituindo, eles vão cumprindo aquilo que foi feito no Antigo Testamento e trazendo um novo significado para a igreja, que agora é a igreja de fato, no Novo Testamento. Amém? A promessa da terra de Canaã é substituída pela promessa de novos céus e nova terra. Certo? O que existia antes? Existia a promessa da terra de Canaã, que é a promessa que Deus faz para Abraão. Não é isso? Vai, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E aí tem aquele caminho todo que Abraão percorre, aquela história toda que ele vive, até o povo chegar na terra prometida. Leva um tempo para essa promessa se cumprir. Não leva? Sim ou não? É rapidinho? Deus faz a promessa e no outro dia ela está cumprida? Foi assim? Não, levou muito tempo até que essa promessa se cumprisse. Mas ela se cumpriu? Se cumpriu. Agora tem uma nova promessa. Muito obrigado, meu irmão. Uma nova promessa em relação a uma nova terra. E quem faz essa promessa agora? Muito bem, Jesus. Quando Jesus diz o quê? Vou preparar-vos lugar. Então Jesus está fazendo uma nova promessa para uma nova terra, novos céus e nova terra. A promessa da terra de Canaã foi cumprida, acabou. Aí vem Jesus e faz agora uma nova promessa sobre uma outra nova terra, que agora não é mais uma terra física, agora é uma terra espiritual. Amém? Que, diga-se de passagem, é melhor do que a terra física. Amém? Você crê nisso, irmão? Por fim, a nova aliança em Cristo cumpre a velha aliança e é mais eficaz, pois é perfeita e baseada não nos méritos do homem, mas em Cristo. Outros textos aí para os irmãos abrirem. Vamos ler aí o Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Quem quiser ler, fica à vontade. Amém. Essa é uma promessa para o povo de Israel, uma promessa para a igreja. Essa promessa aí desse versículo é uma promessa que Deus está fazendo para o povo de Israel, exclusivamente, ou para a igreja.
Gente, para a igreja. Vamos pensar aí, ó. Sim. Sim. Vamos ver aí, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Dá a impressão de que ele está falando para o povo de Israel apenas, né? Porque está falando com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. As leis de Deus foram imprimidas na nossa mente a partir de quê? Da conversão que traz o quê para nós? Salvação. Que com ela vem o quê? Quem que fala dentro do nosso coração? Espírito Santo. A conversão, no ato da conversão, nós recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus habitando agora em nós que nos mostra aqui, ó, que Deus... Cadê o versículo? Imprimirei as minhas leis também no coração. Lhes escrevereis, eu serei o Senhor, o seu Deus. Então, como é que Deus escreve as leis dele no nosso coração e na nossa mente? Através do Espírito Santo. Para o povo de Israel, não era assim. Primeiro porque o povo de Israel, até aquele tempo, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo era temporário. Ele vinha sobre determinados indivíduos no povo, como o sacerdote, ou o profeta, ou o próprio rei, em alguns casos. Então o Espírito Santo vinha sobre alguém, né? E ele habitava nessa pessoa por tempo determinado, para que essa pessoa realizasse o propósito específico que Deus tinha para aquela pessoa. Cumprido este propósito, o Espírito Santo era retirado dessa pessoa de novo. É por isso que lá no Salmo 51, quando Davi vai orar ao Senhor pedindo perdão, ele fala, não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele havia pecado. Ele recebeu o Espírito de Deus. Quando esse Espírito foi retirado de Saul, lembra que Saul foi o primeiro rei de Israel? Então ele foi ungido por Deus e ele então recebeu o Espírito de Deus para ser o rei de Israel e fazer aquilo que era a vontade de Deus. Quando Saul pecou, quando ele errou, o Espírito foi retirado dele. Ele ficou loucão. O Espírito que foi retirado de Saul foi para quem? Para Davi. E aí Davi pecou também. E aí só que Davi chega diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa, porque pequei contra o Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia. Agora, no Novo Testamento, a partir de Jesus, lá na inauguração, digamos assim, da descida do Espírito Santo, o que a Bíblia vai ensinar para nós? Que agora o Espírito Santo habita permanentemente em toda a carne. Ou seja, toda a igreja, todos nós, cada um de nós é habitação permanente do Espírito Santo. Então essa promessa aqui não pode ser só para o povo de Israel. Primeiro que o Espírito Santo não habitava neles. Certo? Então vamos lá. Efésios 1, 3 a 5. Depois a gente passa para frente. Efésios 1, de 3 a 5.
Muito bom. Então, o que esse texto está mostrando para nós? Né? Que nós, com toda a sorte de bênçãos, como diz o versículo 3 aí, né? Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, ele está mostrando para nós que em Cristo nós somos o povo de Deus, povo escolhido, um povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Quando nós nem existíamos ainda, Deus já tinha nos escolhido. Mas aqui precisa abrir outro parêntese, tá? Não confunda essa escolha de Deus com predestinação. Tá? Eu sei que tem muita gente que crê na predestinação, mas o texto aqui está falando de predestinação, a palavra aparece aqui no versículo 5, ó, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, do que esse texto está tratando? Ele está tratando de nós, do fato de que nós fomos predestinados para sermos salvos, ou está tratando do fato de que Deus nos conhecia antes de sermos salvos? É isso que a gente tem que entender. Quando o texto de Jeremias, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, o texto diz, né, o profeta vai dizer, que o Senhor me conhecia, né, eu já era conhecido do Senhor, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de eu nascer, no ventre da minha mãe, o Senhor já havia me conhecido e me constituído como profeta. O que Jeremias está dizendo? Que o Senhor já o conhecia antes dele nascer. Então a gente tem que entender que o texto está tratando da presciência de Deus. O texto está tratando do fato de que Deus já conhece o seu povo. E não de que Deus determinou o destino, por exemplo, para o inferno para uns e para o céu para outros. A gente tem que lembrar de que nós estamos tratando de um Deus que é eterno. Amém? O que significa o fato de Deus ser eterno? Significa que Deus não está limitado a tempo e espaço. Se Deus não está limitado a tempo e espaço, Ele conhece passado, presente e futuro, e Ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Amém? Deus está enxergando tudo ao mesmo tempo. Ele vê o passado, Ele vê o presente, Ele vê o futuro. Na verdade, para Ele não existe passado, presente e futuro. Para Ele só existe o tempo. Amém? Deu para entender? Eu sei que é um pouquinho complicado isso, mas a gente precisa entender isso, tá? Sim. Sim, né? Onde posso me esconder da tua face? Né? Se subo no mais alto monte, o Senhor está lá. Se desço no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Ou seja, isso revela o quê? Que os olhos de Deus estão em todos os lugares e em todo o tempo. Ele não está limitado a tempo, espaço, a nada. Então Ele está nos enxergando. Antes de nós nascermos, Ele já nos viu. É como se Deus... É complicado a gente explicar isso. Mas é como se Deus estivesse assistindo um filme da nossa vida e Ele já visse todo o discorrer da história. Eu já dei um exemplo aqui uma vez de um cidadão que disse que quando ele era pequeno ele gostava de ler revistinha e quadrinhos, né? Aí ele ia na banca para comprar a revistinha, só que ele fazia uma coisa, ele ia lá, selecionava a revista que ele queria, ele ia lá na última página e lia o final. Por que ele lia o final? Para ele saber se o final era bom. Se o final não fosse bom, se ele não gostasse, ele não comprava aquela revistinha, só comprava as que o final era legal. Para quê? Para que ele não se frustrasse. É como se Deus já tivesse
Como se Deus já tivesse? Não, ele já fez isso, né? Deus já leu a revistinha de todo mundo. Está entendendo? Deus já leu a história de todo mundo, ele já sabe o final da história de todo mundo. Então, por isso ele sabe quem é salvo e quem não é salvo. Não é porque ele determinou, é porque ele já sabe mesmo. Ele já conhece a história de todo mundo. Amém? Promessas da nova aliança. Deixa eu ver a hora. Nós temos 15 minutos para terminar. Promessas da nova aliança. O Espírito Santo. Então, a primeira promessa, digamos assim, dessa nova aliança, dessa igreja que agora se torna de fato igreja de Jesus, né, igreja de Deus, a proto-igreja trouxe essa, digamos assim, essa ideia, e essas ideias se cumprem, essas promessas se cumprem nessa nova igreja. Uma delas, ou a primeira delas, digamos que seja o Espírito Santo. Então vamos lá em Joel 2, 28. Amém? Pode ler, por favor. Muito bom. Então, o iníciozinho aí do versículo 28. Acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, é uma promessa de que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre todos, e não mais apenas sobre alguns, como era o caso da proto-igreja, ou o caso do povo de Israel. Quando é que isso se cumpre? Atos 2:4. Vamos lá? Pode ler. Hein? Muito bem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então a promessa de Joel 2:28 se cumpre em Atos 2:4. Deus lá no Antigo Testamento prometeu: um dia eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aí depois que Jesus ascende aos céus, momentos antes, digamos assim, que Jesus vai ascender ao céu, ele vai dizer: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Eu vos enviarei o Consolador. Então Jesus está dizendo: olha, fica aí porque a promessa vai cumprir. E eles ficaram ali e se cumpriu. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam reunidos ali. E a partir de então, todo cristão, toda pessoa que se converte e recebe Jesus como seu Salvador, passa a ser a habitação permanente do Espírito Santo. Amém? Pode perguntar, irmão. Não. Sobre toda a carne é uma expressão que quer dizer amplitude. Sobre toda a carne, ou seja, sobre todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Dá a impressão de que esse termo sobre toda a carne significa que é sobre toda a humanidade, mas não. Tá? É só uma expressão que quer dizer, na verdade, que é uma promessa ampla.
né? Para todas as pessoas. Suponhamos, vamos pensar assim, suponhamos que toda a humanidade aceitasse Jesus como Salvador. Toda a humanidade seria batizada com o Espírito. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. Uhum. Exatamente. Né? A própria palavra vai dizer, né? A vontade de Deus é que todos se salvem e que nenhum se perca. Sim, a grande maioria. A grande maioria das pessoas não tinha o Espírito Santo. Como eu falei, era um privilégio de alguns. Amém? Respondido? Respondido? Beleza. 1 Coríntios 3,16, só para a gente fechar aqui o Espírito Santo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos santuário de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Exatamente. Aí que eu fico indignado, só que fugir um pouquinho. Sim. Nós só temos o Espírito Santo, que ele entende a palavra. Se temos o Espírito Santo, não pode estar colocando aqui bagulhado, tudo eu falo a palavra, bagulhado no corpo, não. É assim que não leia, e a tatuagem feia. Você vê uma pessoa bonita de rosto, quando você vê o braço assim, enfeia tudo, né? Irmão Divino, eu vou te dizer que, de certo modo, não, mas não está fugindo não, está dentro. De certo modo, isso seria uma das menores coisas. Você já viu, por exemplo, uma pessoa, você já deve ter visto, né? Uma pessoa, a foto de uma pessoa antes dela começar uma vida de uso e de abuso de drogas, de bebida, e depois. É triste de você ver. Outro dia eu estava vendo outro dia, mas tem tempo já. Eu vi uma reportagem com uma moça que ela era médica. Ela era médica no hospital. E ela começou a fumar crack. Se você vê a foto dela antes e depois, você nunca vai dizer que é a mesma pessoa. Acabou com a vida dela, literalmente. De médica, passou a morar na rua. Então, a droga destruiu completamente a vida dela. Fisicamente, economicamente e emocionalmente, em todas as formas. Então, quando o texto bíblico diz que nós somos templo do Espírito Santo, a gente tem que levar isso em consideração. O irmão Divino falou aqui de tatuagem, de outras coisas mais, né? Mas é o que eu disse, talvez essa seja uma das coisas mais minúsculas. Tem outras maneiras piores de você destruir o templo do Espírito Santo. Exatamente. Às vezes você olha para a pessoa e você não sabe que está destruída. Sim, mas o que nós estamos colocando aqui é a questão da deteriorização do templo do Espírito Santo. A capacidade que nós temos de destruir aquilo que Deus fez perfeito. Amém? Não entendi. Tá. Sim. Exatamente. Perdão dos pecados. 10 minutos. 2 Coríntios 7,14, Romanos 8, 1 e 2, não vou ler porque por causa do tempo. Hebreus 8, 12. Anota aí,
tá? Para você ler depois em casa. Então, esses textos estão tratando do quê? Do perdão do pecado. O 2 Crônicas 7,14 é aquele texto conhecido, né? O meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é isso que Deus está dizendo para o povo: olha, se vocês se humilharem e se prostrarem diante de mim, e ele ainda diz, o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, esse povo que diz que é meu povo, se vocês se comportarem assim, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. E aí a gente vai então para Romanos, e Romanos vai dizer para nós, né, que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esses estão em Cristo Jesus aqui, irmãos, abrindo um parênteses rápido aqui, ele não se refere à permanência, tá? Porque tem muita gente que vai pegar esse versículo e vai dizer assim, ó, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você tem que ficar em Jesus. Você tem que ficar na igreja. Se você sair da igreja, então você está condenado. Não é isso que o texto está dizendo. Estar em Cristo Jesus aqui, ele está tratando de uma conversão genuína. Ele está tratando de uma conversão genuína. De alguém que de fato recebeu Jesus como seu Salvador. Tá? E não alguém que está frequentando a igreja. Que às vezes tem gente que está frequentando a igreja, mas não recebeu Jesus como Salvador. E aí sim, é aquela história, né? O porco volta para a lama. Né? Você pega o porco, dá banho nele, deixa ele limpinho, bonitinho, ele corre e volta para a lama. Sim. Não. Não existe essa possibilidade. No Novo Testamento, a partir de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus, a partir do momento que Jesus morre na cruz, e ali na cruz ele leva sobre ele os nossos pecados, como está lá em Isaías, né? Ele vai cumprir a condenação que nos era devida, vamos dizer assim. É o que Romanos vai tratar. A condenação que era devida para nós foi colocada sobre Jesus na cruz. Então Jesus recebeu sobre nós toda a condenação e a partir do seu sacrifício ele nos dá salvação. Então, reconhecendo Jesus como nosso suficiente Salvador, nós recebemos salvação. Para receber a salvação, existe, pelo menos, digamos assim, um requisito. Vamos colocar assim, que é arrependimento. Ou seja, você precisa reconhecer que você é um pecador, você precisa se arrepender e receber, então, Jesus como seu Salvador. Você precisa, digamos dizer assim, que você precisa desses 3 pilares. Reconhecer sua condição de pecador, arrepender do seu pecado e receber Jesus como único Salvador. Exatamente. Essas 3 coisas só acontecem por intermédio do Espírito. É o Espírito que trabalha isso no nosso coração. É o que diz lá Marcos 16, se eu não me engano. Que quando ele fala da função do Espírito Santo. A função principal do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo é quem nos convence de que nós somos pecadores, é ele que opera o quê? O reconhecimento. É ele que faz com que a gente se reconheça que é pecador. Se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele também que faz com que a gente se arrependa. Certo? E se é o Espírito Santo que nos convence que nós estamos em pecado, se é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então o que acontece? É ele que opera, digamos assim, a conversão no nosso coração. Então, sem o Espírito Santo, não existe conversão.
Ninguém se converte sem o Espírito Santo. Então é impossível. Pode colocar aqui. Obrigado. É impossível que alguém se converta sem ter o Espírito Santo. E é impossível que alguém tenha o Espírito Santo sem se converter. Entendeu? Então não existe crente que não recebeu o Espírito Santo. Exatamente. Depois que ele recebeu, ele não sai mais porque é habitação. O que pode acontecer, e o que acontece muitas vezes, é o que Paulo fala lá, por exemplo, quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer com enchei-vos do Espírito Santo? Que a gente, tendo o Espírito Santo, nós precisamos permitir que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo. Mas do mesmo jeito que a gente pode ser cheio do Espírito Santo, a gente pode ir se esvaziando do Espírito Santo. Não que ele nos abandone, mas que a gente vai colocando, digamos assim, né? Vamos usar esse termo. A gente vai colocando ele meio que de lado e a gente passa a não ouvir mais o Espírito, a gente passa a não prestar mais atenção naquilo que o Espírito está dizendo, a gente passa a ignorar aquilo que Deus está mostrando para nós. Né? E aí o que Jesus e o que a Bíblia vai dizer a respeito disso? Lá em Mateus 18, se não me engano, Jesus fala, que filho há que o pai não corrija. Ou seja, se você está numa situação em que você está se esvaziando do Espírito, você está colocando o Espírito Santo de lado, o que vai acontecer com você é que vai chegar um momento em que Deus vai corrigir você igual o pai corrige o filho. E às vezes essa correção é dolorosa. Às vezes o chicote come mesmo. E aí, o que o texto diz lá? Se você é filho, recebeu correção do Senhor, o que vai acontecer? Mesmo doendo, mesmo sendo difícil, você vai consertar. Agora, existem aqueles que são bastardos. O que é um bastardo? Bastardo é um filho que não é um filho legítimo. O que ele está querendo dizer com isso? Que tem gente que parece que é filho, mas não é. E esses não receberão correção, porque não são filhos de verdade, e eles vão se desviar. É o que eu falei, é o porco que volta para a lama. Exatamente, ele não recebeu de fato Jesus como Salvador. Sim, mas aí a gente precisa abrir um parênteses aqui muito importante. Nós não temos condição nenhuma de discernir quem é quem. Sim. Sim. É o que eu falei, a gente não tem condições de discernir quem é quem. É por isso que Jesus conta a parábola do joio e do trigo. O que ele fala nessa parábola do joio e do trigo? Olha, tem o trigo e tem o joio que cresce no meio do trigo. Aí chegam os empregados e falam assim, vão arrancar o joio, que ele está atrapalhando. Aí o senhor da seara fala assim, não, deixa crescer, porque na hora da ceifa, a gente ceifa e separa. Exatamente. O que Jesus está querendo dizer com a hora da ceifa? Na hora que o Senhor vier para acabar com tudo. Aí nessa hora, Ele, não nós, Ele vai separar o joio do trigo. Não deve ser uma preocupação nossa saber quem é joio e quem é trigo. Exatamente. Entendi. Mas eu vou te dar um conselho, irmã. Desencana disso. Não perde o seu tempo, não queima neurônio pensando se eles estão ainda no Senhor ou não estão. Não perca seu tempo pensando nisso,
porque isso é muito complicado. Tá? O fato de uma pessoa não estar mais congregando numa igreja não significa que ela não é salva. Do mesmo jeito que o fato de uma pessoa estar congregando numa igreja também não significa que ela é salva. Tá? Então não perca tempo pensando nisso. Não perca tempo pensando nisso. Concentra na sua vida com Deus e deixa Deus trabalhar a vida, o coração dos outros. Naquilo que a gente pode abençoar as pessoas, abençoe. Se tiver oportunidade de pregar, de falar, de ensinar, faça isso. Mas não perca tempo pensando assim, será que fulano é salvo, não é? Sim. Não, é o que eu falei. Se tiver oportunidade de pregar, de falar, de convidar para ir para a igreja, convida, vem. O que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, não é isso? E o ouvir da palavra de Deus. Se a pessoa é convertida, ela vem à igreja, ela tem contato com a palavra, o Espírito Santo vai agir e vai restaurar na vida dela aquele fervor, né, que ela tinha antes. Se ela não era convertida, ela vai ter a oportunidade de se converter de verdade. Sim. Entendi. Uhum. Entendi. Continue orando. Uhum. Entendido, irmãos? Então, nosso tempo já deu, mas eu vou concluir só esse pedaço aqui, para a gente poder terminar. Outra promessa da nova aliança, a justificação. Então, a gente tem Romanos 3, 30, 31, Romanos 4, 25 e Romanos 5, de 1 a 4, que vai tratar da justificação. Tá? Então, os irmãos anotem aí, lê os textos em casa. Eles vão tratar da justificação, que é o que nós estamos tratando aqui. Né? O Jesus que morre na cruz para nos justificar. O que é justificação? É alguém que merece uma condenação, que é culpado, né, por um delito, mas ele é justificado, ou seja, alguém chega e justifica ou assume a responsabilidade por aquele ato. É o que Jesus fez por nós. Nós somos pecadores, estávamos condenados à morte eterna, Jesus nos justificou, ou seja, ele substituiu a culpa que estava imposta sobre nós, ele nos justificou, dando então para nós, pela graça, acesso a Deus. Amém? Adoção como filhos, Oséias 1:10, João 1:12 e Efésios 1:5. Esses textos aqui também vão ajudar naquilo que a gente estava falando aqui agora. Né? Quem são os filhos de Deus? Por que nós somos filhos de Deus? E o que nos faz filhos de Deus? Né? Todo mundo é filho de Deus? Será que todo mundo é filho de Deus? Né? Quando eu era mais jovem, eu sempre ouvia essa expressão. Né? Não, mas todo mundo é filho de Deus. Será? O que a Bíblia diz a respeito disso? Né? O texto de João ali, principalmente, né, vai dizer para nós que nós somos recebidos como filhos de Deus por adoção. Né? Ou seja, nós não éramos legitimamente filhos de Deus. Nem Adão e Eva no jardim eram filhos de Deus, sabia? A gente pensa, mas Adão e Eva lá no jardim, antes de pecar. A gente ainda fala assim, não, antes de pecar. Antes de pecar, eles eram filhos de Deus. Não eram. Não eram. Eles eram criaturas de Deus. Existe uma condição única para se tornar filho de Deus, que é receber Jesus como Salvador. Exatamente. Sim.
Perguntas? Que perguntas? Ah, tá, entendi. Tá. Eu esqueci desse detalhe. Tá? Então, o pessoal de casa me perdoa porque eu não estou repetindo as perguntas. Eu só estou dando as respostas, mas não estou repetindo as perguntas. Então, a partir de agora eu vou me lembrar, vou me atentar a esse detalhe. Tá? Obrigado aí pela observação. Vamos seguir aqui. A graça da vida e glorificação eterna. Então, Daniel 12:2, João 3:16, João 5:29 e Tiago 2:5 vão falar para nós, vão mostrar para nós essa relação da graça, da vida e glorificação eterna. Ou seja, nós recebemos a vida eterna e a glorificação eterna mediante a graça. O que a igreja, a proto-igreja da qual nós estamos tratando aqui, no Antigo Testamento não tinha. Tá? A igreja, o povo de Israel, não tinha essa promessa da graça e da vida e glorificação eterna. A promessa deles, ela está muito mais relacionada a algo físico. Tanto que o povo de Israel, né, e alguns, né, digamos assim, quando Jesus veio, eles entendiam, ou eles esperavam, os próprios discípulos, né, entre eles Judas, talvez ali Pedro, Simão, o Zelote e tal, eles entendiam, tinham uma certa percepção de que Jesus fosse um Messias físico, que ele viesse restaurar um reino físico, assim como era o reino de Davi. O que era a esperança, o desejo deles? De que Jesus retomasse o poder, tornasse-se rei de Israel, como Davi era rei de Israel, e acabasse com o Império Romano. E restabelecesse o poderio militar, o poderio físico que o reino de Israel tinha. Então eles achavam que o reino que estava para vir era um reino físico. Mas não era. Né? Jesus não vem estabelecer um reino físico, mas um reino espiritual. Ele não vem trazer uma vida temporária, mas uma vida eterna. Amém? É isso aí. Semana que vem eu faço esse finalzinho aqui e a gente entra na próxima, tá? Vai ser coisa rápida. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, que Deus possa continuar nos abençoando, nos iluminando. E eu prometo que semana que vem eu repito as perguntas do pessoal, para o pessoal em casa saber do que a gente está tratando. Amém? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, que nós continuemos, ó Deus, sendo instruídos, sendo direcionados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que cada vez mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa os irmãos que aqui estão, ó Deus, que saíram dos seus lares nessa manhã com o intuito de Te louvar, de aprender mais do Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam estar aqui, mas que estão também, ó Deus, nos seus lares, nas suas casas, ou em qualquer outro lugar, ó Deus, mas que também, ó Deus, estão com esse intuito, com esse desejo de aprender, de receber mais do Senhor, Pai. Nos abençoa como igreja do Senhor, como povo do Senhor nessa terra, Pai. Nos instrua, nos direcione conforme o Teu querer, conforme a direção do Teu Espírito. Nos dê, ó Deus, um dia abençoado, um dia na Tua presença, e que logo mais à noite estejamos aqui novamente, ó Deus, para celebrar o Senhor, para glorificar o Seu nome, ó Deus, e para recebermos mais daquilo que o Senhor deseja nos dar, ó Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, só lembrando, hoje à noite nós temos ceia do Senhor, e eu vou retomar, não sei se os irmãos se lembram, nós tínhamos começado uma série de mensagens no livro de Marcos, no ano passado. Nós fizemos 3 mensagens, e aí veio a pandemia, nós paramos, e aí eu parei a série. Eu vou retomar a partir de hoje essa série no livro de Marcos. Tá? Nós vamos fazer uma série de mensagens, todas no livro de Marcos. Vamos pegar o livro de Marcos, capítulo por capítulo, e meditar no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Tá? Então vamos começar hoje com a mensagem número 1, capítulo 1, 2 e 3 de Marcos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenham um bom dia.